Geraldo, um homem de 50 e poucos anos, cara fechada e mãos calejadas, desce do carro sem olhar para trás. Ele abre a porta do carona e Clara, 18 anos, magra, cabelo preso num coque improvisado, salta com uma mochila rasgada nas costas. Ela segura uma sacola com roupas e um caderno antigo. Ao lado da casa, a única coisa visível é uma geladeira branca enferrujada encostada no muro rachado. Está desligada. Ali não há nem energia elétrica. Geraldo, ranzinza, desviando o olhar. O lugar é pequeno, mas dá pro gasto. Cê se vira. Semana que vem eu volto. Clara, assustada. Mas como assim? O que eu vou fazer aqui sozinha? Geraldo, impaciente. Já é moça feita. Sua mãe não tá mais aqui para passar a mão na sua cabeça. A Lena tá me esperando na cidade. Não arruma confusão. Geraldo joga uma garrafa d'água no chão, volta para a caminhonete e parte, levantando poeira. Clara fica ali, paralisada, observando-o. A caminhonete sumir no horizonte. O sol quente do meio-dia queima sua pele. Ela anda até a casa. A porta está emperrada, mas ela força até abrir. O interior é sombrio. Cheira a mofo e abandono. A pia está seca. O chão tem fezes de rato. Não há móveis, só uma cadeira quebrada e um colchão rasgado no canto. Clara se senta no chão, os olhos marejados, sem derramar uma lágrima sequer. O silêncio do campo é cortado apenas pelo zumbido de moscas. Ela se levanta devagar e caminha até a geladeira. Ao abri-la, encontra 2 bananas passadas, um pote com algo azedo e uma garrafinha de água pela metade. Fecha devagar. Sua respiração treme. Corta para o entardecer. Clara está do lado de fora, sentada na escada de cimento quebrado. O céu já é laranja. O barulho de grilos começa a tomar conta do ambiente. Em suas mãos, o caderno antigo com anotações de receitas da mãe. Ela passa os dedos por cima da letra delicada escrita a lápis. Clara em sussurro com voz embargada. Se a senhora me visse agora, mãe, ela fecha os olhos, respira fundo e abraça o caderno. Em vez de chorar, ela se levanta. Olha em volta como quem busca um motivo para continuar. A câmera foca em seu rosto. É o momento exato em que a dor se transforma em força. A poeira levantada pelos pneus da caminhonete de Geraldo ainda paira no ar quando Clara, com os olhos marejados e a respiração ofegante, fica parada em frente à casa velha. O sol se põe lentamente, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto os grilos iniciam seu canto melancólico. Ela encara a porta com pintura descascada, os degraus de madeira soltos e o telhado de zinco enferrujado. Com uma mão trêmula, empurra a porta que range alto, como se reclamasse da presença de alguém depois de tanto tempo. Lá dentro, o silêncio é quase agressivo. A mobília é escassa, e a única coisa que parece inteira é uma geladeira, antiga, amarelada pelo tempo, desligada, encostada na parede com marcas de ferrugem. Clara anda lentamente pelos cômodos. Cada passo levanta uma nuvem de poeira. O chão de madeira estala. Ela abre as janelas e deixa o último raio de luz entrar. Uma aranha se esconde num canto. Ao lado da geladeira, há um colchão velho, fino e coberto de mofo. Clara passa a mão sobre ele e suspira. A energia elétrica não foi religada. Apenas a luz da lua ilumina vagamente o interior da casa. Clara acende uma vela. A chama trêmula revela um rosto sujo de poeira, cansado, mas não quebrado. Ela senta-se no chão, encostada na parede da cozinha. Cruza os braços sobre os joelhos e abaixa a cabeça. O silêncio é cortado apenas pelo som do vento batendo nas janelas frouxas. As lágrimas descem, mas é um choro contido. Não é de desespero. É de raiva e incredulidade. Ela sussurra como quem fala com o vazio. Clara, voz baixa, amarga. Por que você fez isso comigo, Geraldo? Por quê? Ela olha para a geladeira. A luz da vela reflete em seu metal opaco. Clara se arrasta até ela, encosta a testa na porta fria e murmura. Clara, se é só você que me sobrou, então vai ser com você que eu começo. A barriga dela ronca. Não há comida, mas no fundo da geladeira há 2 pacotes velhos de banana, quase passadas que Geraldo esqueceu.
Ela sorri com ironia. O estômago aperta, mas ela não come. Fecha a geladeira devagar. Clara se deita no chão duro, cobrindo-se com uma cortina velha achada em um canto. A vela vai se apagando, lentamente, até restar apenas a escuridão. A manhã chega lenta e silenciosa. Os primeiros raios de sol iluminam a casa de Clara, revelando o desgaste da estrutura, mas também o esforço imenso que ela fará para reconstruir tudo. O som do vento e dos pássaros é a única companhia da jovem. Ela ainda está no chão, com o rosto encostado na cortina suja, as mãos apertando as bordas de seu corpo como se quisesse se proteger de um mundo que a abandonou. Clara acorda com o estômago roncando, o corpo dolorido pela posição desconfortável da noite anterior. Ela esfrega os olhos e se senta, espreguiçando-se lentamente. O dia ainda está começando, mas o peso da solidão e da incerteza já pesa sobre ela. O lugar está sem vida, exceto pela jovem que agora caminha em direção à geladeira quebrada. Ela abre a porta e, com as mãos tremendo de cansaço e fome, retira os 2 pacotes de bananas velhas. Elas estão manchadas e murchas, mas Clara não hesita. Ela pega uma faca enferrujada e começa a cortar as frutas, seu movimento mais mecânico do que decidido, como se estivesse agindo por instinto. Enquanto corta, ela observa a pequena casa ao redor. O silêncio é opressor, mas algo em seu interior começa a se agitar. Uma ideia. Algo que sua mãe lhe ensinou. Algo que ela sabia. Fazer com suas próprias mãos, com muito amor e paciência doces. Sussurrando para si mesma. Eu sei fazer isso. Eu posso fazer isso. Ela pega um pedaço de pano velho, improvisa uma mesa e começa a amassar as bananas. A mistura é simples, mas Clara põe toda sua atenção em cada passo. O aroma doce começa a invadir a casa, ainda pequena e fria, mas agora com uma sensação de esperança crescente. Ela mistura o açúcar que ainda restava em um pacote e começa a preparar o doce. Com a panela sobre o fogareiro improvisado, Clara observa a transformação da banana em algo que até aquele momento parecia impossível. Uma receita simples, mas de valor incalculável. Ao mexer a mistura, seus olhos se enchem de determinação. Ela sabe que esse doce pode ser o começo de algo muito maior. Clara leva a panela com os doces já prontos até o campo, onde o aroma doce começa a se espalhar. Ela olha em volta e nota um pequeno mercado à distância, onde as pessoas passam em direção à feira. Clara se aproxima com uma sacola de doces frescos. A dona do mercadinho, Dona Elsa, está arrumando algumas mercadorias na prateleira. Quando vê Clara, sua expressão se suaviza. Ela já sabia da situação da jovem, mas agora vê algo diferente. O esforço, a sobrevivência. Clara se aproxima com a sacola, oferecendo um dos brigadeiros que ela preparou. Eu fiz esses doces. Talvez você queira provar. Dona Elsa pega um doce, dá uma mordida e sua expressão se ilumina. Isso aqui tem sabor de casa. Pode deixar que vou levar alguns. Me dê um pouco para levar para a feira. Se você estiver disposta, posso arrumar um lugar para você na fazenda do meu irmão. Ele sempre precisa de alguém para ajudar. Clara sente um alívio imenso, mas também um leve temor. Ela não está sozinha mais, mas será que está preparada para recomeçar? Ela olha para Dona Elsa, seus olhos brilhando com uma esperança renovada. Sim, estou disposta. Clara acorda com os primeiros raios de sol, atravessando as cortinas sujas de sua janela. O silêncio da casa quebrado apenas pelo som de seu estômago roncando lembra-lhe da solidão que agora é sua constante companhia. A noite anterior foi longa e seu corpo ainda sente o cansaço de ter dormido no chão. Ela se levanta com esforço, o corpo pesando mais do que o normal, mas há algo diferente em seu olhar. Algo como uma chama que se recusa a apagar. Ela observa a casa, ainda vazia e fria. A geladeira está vazia também, exceto por alguns pacotes de bananas murchas. Clara hesita por um momento, mas logo retira as frutas com os dedos trêmulos de fome e cansaço. Ela pega uma faca enferrujada, já um pouco desgastada pela falta de uso, e começa a cortar as bananas.
O movimento é automático, sem pressa, como se ela já soubesse de cor a importância de cada gesto. Ao amassar as bananas, algo dentro dela começa a despertar, uma memória. Uma lembrança de sua mãe ensinando-a a preparar doces simples. Clara nunca havia esquecido o gosto de uma sobremesa caseira, cheia de amor e carinho. Um suspiro escapa de seus lábios enquanto ela mistura o açúcar, que ainda restava de algumas compras anteriores. O calor da panela começa a aquecer a cozinha fria, e o aroma doce das bananas começa a se espalhar pelo ambiente, quebrando o silêncio denso da casa. Ela coloca o doce em pequenos pedaços e olha para fora da janela. O mercado local, ainda vazio, parece um lugar distante e inatingível, mas algo dentro dela começa a pulsar. Clara pega o recipiente com os doces e, com um passo hesitante, segue até a pequena feira. O calor do sol da manhã já começa a se tornar mais forte, mas ela continua, motivada pela vontade de mudar sua realidade. Talvez, ela pensa, essa seja a oportunidade de recomeçar. Chegando ao mercado, ela encontra Dona Elsa, que já estava organizando algumas mercadorias. Clara, com um leve tremor na mão, estende-lhe o recipiente com os doces. Dona Elsa a olha com curiosidade, mas logo toma um doce e dá uma mordida. O sabor parece familiar, reconfortante. Ela olha para Clara surpresa e satisfeita com o que experimenta. Esses doces são muito bons, diz Dona Elsa, com um sorriso que Clara não via há muito tempo. Se você quiser, posso levar alguns para vender na feira. E quem sabe arranjo um lugar para você ajudar meu irmão na fazenda. Ele está sempre precisando de gente para trabalhar. Clara sente um alívio imediato, mas também um peso. O medo de recomeçar, de confiar em outra pessoa, ainda pesa sobre ela. Mas a oportunidade está ali, bem na sua frente. Ela respira fundo, tentando organizar os pensamentos, e com uma leve insegurança no tom de voz responde: Sim, eu aceito, vou tentar. Dona Elsa sorri, confiando na decisão de Clara, e ambas seguem para o mercado, onde o cheiro dos doces começa a atrair mais olhares curiosos. O mercado agora está mais movimentado, as barracas se enchem de compradores e vendedores. O som das conversas e o barulho das trocas de mercadorias criam uma espécie de música caótica que Clara ainda está tentando entender. Mas à medida que ela caminha ao lado de Dona Elsa, a confiança começa a crescer. As pessoas a observam, mas de uma forma curiosa, sem julgamentos. O medo do desconhecido ainda se arrasta em seus passos, mas algo nela se transformou com aquele simples gesto de oferecer os doces. Dona Elsa a apresenta a alguns dos vendedores e, em seguida, a leva até um canto mais isolado, onde as mercadorias de segunda mão estão sendo vendidas. Clara começa a montar sua pequena barraca, ainda hesitante, sem saber ao certo como atrair clientes. A feira é movimentada, mas ela sente como se ainda fosse invisível. Mas quando ela coloca o primeiro doce sobre a mesa, algo mágico acontece. Um senhor idoso se aproxima, atraído pelo cheiro doce que parece flutuar no ar. Ele dá uma olhada na barraca, examina o doce e, com um sorriso lento e confiante, pega um pedaço. Isso aqui me lembra os tempos em que minha avó preparava doces no quintal, diz ele, com os olhos brilhando de nostalgia. Clara sorri, um sorriso tímido, mas genuíno. O elogio é inesperado e quente, e a sensação de ser reconhecida, mesmo que apenas por um desconhecido, aquece seu coração. Eu fiz com o que eu tinha em casa, Clara responde, sua voz mais firme do que antes. O homem pega um segundo pedaço, e logo, mais pessoas começam a se aproximar, atraídas pela genuinidade do doce e pela simplicidade de Clara. O movimento começa a crescer. Enquanto ela vende os primeiros pedaços, uma sensação de pertencimento começa a tomar conta de Clara. Ela se sente vista, ouvida, e isso é mais do que ela poderia ter esperado. Dona Elsa observa de longe, satisfeita com o andamento das vendas e com a mudança visível na postura de Clara. Ela se aproxima e sussurra: Não se esqueça, você tem algo que ninguém mais tem. O que você faz ninguém mais pode copiar. Continue com isso. Sua força está nesse simples gesto. Clara a olha,
sem palavras, mas a emoção é clara em seu olhar. A conexão com aquelas palavras, com aquele momento, a faz sentir que, talvez, tudo aquilo tenha sido apenas um passo em direção a algo maior. A vida está começando a se reorganizar de uma forma que ela não esperava, mas que, de alguma maneira, ela sabia que um dia aconteceria. A feira está começando a esvaziar. Os compradores e vendedores já começam a desmontar suas barracas. Clara, agora mais confiante, observa a movimentação ao seu redor. Ela está cansada, mas a energia da feira, as conversas e risadas ainda ecoam em sua mente. As vendas foram boas, ela conseguiu vender todos os doces que havia preparado. Quando está prestes a fechar a barraca, um homem de meia idade se aproxima. Ele usa um avental de couro e tem uma expressão séria, mas amigável. Clara o reconhece como o dono do mercadinho local, seu Ademar. Ele olha para os doces na mesa, pega um brigadeiro e dá uma mordida. Seus olhos se fecham por um momento, como se estivesse saboreando algo que trazia boas memórias. Clara observa, ansiosa, esperando a reação dele. Essa cocada aqui é especial, diz seu Ademar, com a voz mais suave. O sabor. Nunca provei nada igual na feira. Me impressiona. Clara sente uma onda de nervosismo, mas também uma leveza. Ela não consegue esconder um pequeno sorriso. Eu faço com o que tenho em casa, mas faço com muito carinho, responde. Mais segura do que antes. Seu Ademar mastiga outro pedaço, faz uma pausa e olha fixamente para ela. Por um momento, o silêncio preenche o espaço entre eles, até que ele fala, finalmente, olha, vou ser direto. Eu compro esses doces de você toda semana, se você topar. Vou começar com uma pequena quantidade, 50 cocadas por semana. Vamos ver como vai. Clara quase não consegue acreditar no que ouve. A proposta é mais do que ela jamais esperou, mais do que ela jamais ousaria pedir. 50 cocadas por semana? Pergunta ela, quase sem acreditar. Sim, responde seu Ademar com um sorriso que mistura confiança e compreensão. Eu confio no que vejo. E isso aqui tem futuro. Vamos fazer os dois crescerem. Clara sente a adrenalina invadir seu corpo, mas ao mesmo tempo uma sensação de alívio. O reconhecimento é real. Ela finalmente encontra alguém que acredita nela, que vê o valor no que ela faz. Ela respira fundo, tentando absorver o impacto da proposta. Eu aceito, diz Clara, com os olhos brilhando de determinação. Seu Ademar sorri, satisfeito com a resposta. Ele pega uma pequena folha de papel e anota as condições da encomenda. Ao entregar o papel para Clara, ele faz um gesto de despedida. Nos vemos na próxima semana, garota. E se você precisar de mais alguma coisa, sabe onde me encontrar. Clara observa seu Ademar se afastar, o coração batendo forte. Ela acaba de dar um grande passo e sabe que esse é apenas o começo. Clara acorda cedo no sábado seguinte. A luz suave do amanhecer entra pela janela, iluminando seu quarto. Ela sente uma mistura de excitação e nervosismo. Hoje é o dia. O dia que marcará o início de algo grande. As palavras de seu Ademar ainda ressoam em sua mente. Nos vemos na próxima semana. Ela se levanta da cama, rapidamente veste sua roupa mais confortável e vai até a cozinha. As panelas e os utensílios já estão preparados na mesa. Clara sabe exatamente o que fazer. Não é apenas uma questão de preparar doces. É a chance de fazer seu sonho acontecer. Ela começa a derreter o açúcar, o cheiro doce tomando conta da cozinha. A rotina, que antes parecia um esforço sem fim, agora se transforma em algo prazeroso. Cada movimento, cada mistura é feito com carinho e com a convicção de que hoje as cocadas têm mais valor do que nunca. Elas não são apenas doces, elas são uma promessa de mudança. Quando as cocadas estão prontas, Clara as arruma em caixas cuidadosamente. Ela verifica o relógio. Está na hora de ir. Ela fecha as caixas com cuidado, coloca tudo no carro e parte para o mercadinho de seu Ademar. A estrada é tranquila. O vento bate levemente na janela do carro e Clara começa a sentir uma sensação de calma. Chega ao mercadinho e, ao estacionar, vê seu Ademar do lado de fora,
com os braços cruzados e um sorriso no rosto. Chegou na hora certa, ele diz, enquanto se aproxima para ajudar a descarregar as caixas. Estou curioso para ver o que você preparou. Clara abre as caixas e as coloca na mesa, com um brilho nos olhos. Seu Adhemar pega uma cocada, estuda a aparência e, em seguida, dá uma mordida. Seu rosto se ilumina e ele começa a mastigar com prazer. Isso está ainda melhor do que da última vez, diz ele, impressionado. Você tem talento, Clara. Pode ter certeza, vou vender essas cocadas aqui e vou pedir mais na próxima semana. Clara sente uma onda de gratidão, mas também de alívio. É real, ela conseguiu. O mercado estava difícil, mas ela agora tem uma chance real de crescimento. Obrigada, seu Adhemar, responde Clara, com a voz um pouco tremida. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, o trabalho fala por si. E se continuar assim, logo estará vendendo mais do que só aqui. Só lembre-se, qualidade é o segredo. Ela acena com a cabeça, absorvendo cada palavra. As palavras de seu Adhemar são mais do que elogios. Elas são o combustível que ela precisa para continuar sua jornada. Antes de se despedir, ele lhe dá um conselho final. E não se esqueça, Clara, o segredo não está apenas no doce, está na sua perseverança. Você tem que ser constante, todos os dias, e principalmente nunca duvide do seu valor. Clara sorri, finalmente entendendo o peso dessas palavras. Ao entrar no carro e partir de volta para casa, ela sente uma confiança renovada. O que parecia um sonho distante, agora está ao alcance das suas mãos. Clara chega em casa ainda com a sensação quente de satisfação no peito. As palavras de seu Adhemar ecoam em sua mente como um mantra. Nunca duvide do seu valor. Ela estaciona o carro na garagem e, ao sair, sente o frescor da noite invadir seus pulmões. Com as caixas de cocada em mãos, ela entra pela porta da cozinha e, imediatamente, começa a limpar o que sobrou dos preparos. A casa está silenciosa, quase como se o mundo tivesse desacelerado por um momento. Mas Clara sabe que não pode parar. O que começou como um pequeno passo agora tem o potencial de se tornar algo muito maior. Ela coloca as cocadas sobre a mesa e começa a fazer uma pequena avaliação. Seu coração pulsa mais rápido a cada pensamento que surge. A confiança que seu Adhemar depositou nela é um combustível imenso. Ela não pode deixar essa oportunidade escapar. Decide, então, que a próxima semana será diferente. Ela vai dobrar a produção, buscar mais mercadinhos, mais feiras, mais lugares. Vai expandir. A ideia de ser a dona de um negócio próprio, de construir algo que seja só dela, a empolga de um jeito que nunca sentira antes. O medo ainda está ali, mas ele não vai mais ser um obstáculo. Enquanto organiza as cocadas, Clara pega o telefone e começa a fazer as primeiras ligações. Algumas pessoas parecem entusiasmadas com a ideia de comprar doces caseiros. Outras, mais céticas, pedem para ela provar primeiro. Ela não se importa. A ansiedade dá lugar à determinação, e ela segue fazendo mais e mais ligações, sem deixar a coragem esmorecer. À medida que o telefone toca, o relógio avança, mas Clara ainda está em movimento. Ela vai ajustar sua produção, melhorar suas embalagens e até mesmo criar um novo sabor. Se não for o melhor, não é o suficiente, ela pensa consigo mesma. De repente, o telefone vibra com uma mensagem. Era seu Adhemar. Clara, eu gostaria de conversar com você amanhã. Tenho uma proposta para te fazer. O coração de Clara dispara. O que será que ele quer agora? Ela sabe que não pode vacilar. Responde rapidamente. Claro, seu Adhemar. Quando e onde? A resposta vem quase que instantaneamente. Amanhã no mercadinho. Às 10. Clara sente um arrepio percorrer a espinha. O que seu Adhemar quer dela? Ele já demonstrou tanto interesse nas cocadas, talvez seja uma proposta para algo mais. Ela suspira e olha para as cocadas sobre a mesa. Em poucos dias, a vida dela está tomando um rumo inesperado. O medo surge novamente, mas agora ele é apenas uma sombra diante da grandeza do que ela pode conquistar. Ela fecha os olhos por um momento e faz um juramento silencioso para si mesma. Nada vai me impedir. Eu vou dar o meu melhor.
Clara acorda cedo no dia seguinte. Seu corpo ainda cansado, mas sua mente já em plena atividade. Ela se sente como uma maratonista, prestes a começar a corrida mais importante de sua vida. O relógio marca 7h e ela sabe que mesmo antes de ir ao encontro de seu Adhemar, precisa dar um último toque nas cocadas. Se for fazer isso, vai fazer da melhor maneira possível. Na cozinha, o cheiro doce do coco e do açúcar já preenche o ambiente. Ela ajusta as panelas, a temperatura, e começa a mexer, como se cada movimento fosse uma coreografia de precisão. A experiência de semanas passadas a faz mais ágil, mas também mais exigente consigo mesma. Nada pode sair errado. Enquanto o fogo bruxuleia, Clara se perde nos próprios pensamentos. Seu Adhemar. Aquela proposta. O que ele quer de verdade? O que poderia acontecer se ele realmente oferecesse uma oportunidade? Ela tenta não se deixar levar pela ansiedade, mas a verdade é que ela está vibrando por dentro. A chance de crescer, de expandir seu negócio, de finalmente ser a dona do seu próprio destino, está ao alcance das suas mãos. A panela chiando a tira da sua concentração, mas ela volta à realidade, com a visão focada apenas nas cocadas que já começam a ganhar o formato perfeito. Um sorriso ainda discreto surge em seu rosto. Ela sente que finalmente está encontrando um caminho sólido. Não há volta. Após dar os últimos retoques nas cocadas, Clara começa a se preparar para o encontro. Com o avental ainda em volta da cintura, ela pega o celular e verifica se tudo está certo. A mensagem de seu Adhemar ainda está lá, marcada com um horário. Ele não tardaria. Ela pega as cocadas e as coloca em uma caixa improvisada, usando um tecido branco para envolver delicadamente cada pedaço, como se fosse um tesouro. Cada detalhe importa. Tudo precisa ser impecável. Às 9h30, Clara já está de saída. O sol ainda está tímido, mas o trânsito já começa a se intensificar. Ela dirige até o mercadinho, seus dedos apertando o volante, sua mente em frenesi. O que será que seu Adhemar tem em mente? Ela sabe que as palavras dele podem mudar tudo, e ao mesmo tempo, ela se pergunta se está realmente preparada para o que está por vir. Quando ela chega, o mercadinho está vazio, mas seu Adhemar está, lá atrás do balcão, com um sorriso enigmático. Ele a cumprimenta com um gesto simples, e Clara não pode deixar de perceber que ele parece mais sério do que nas outras vezes. "Você trouxe as cocadas?" pergunta ele com um tom calmo, mas com os olhos fixos nas caixas. Clara acena com a cabeça, um pouco nervosa. Ela se aproxima e coloca as caixas na bancada. Seu Adhemar observa atentamente cada pedaço, cada detalhe. Clara começa a sentir o peso do silêncio. O que ele pensa? O que está passando pela cabeça dele? "Elas estão ótimas, Clara", ele finalmente diz, quebrando o silêncio. "Mas o que eu quero conversar com você é sobre algo muito mais importante." O coração de Clara dispara. O que ele quer dizer com isso? Ela segura a respiração, esperando pela próxima palavra. Seu Adhemar observa as cocadas por mais alguns segundos, antes de finalmente olhar diretamente nos olhos de Clara. O silêncio parece interminável. Clara tenta controlar a respiração, mas seu coração bate rápido, como se quisesse saltar pela boca. "Clara, você tem muito talento", ele começa, sua voz grave e calma, mas com um tom de seriedade que faz as palavras parecerem mais pesadas. "Eu não apenas vejo isso, eu sinto. Há algo em você. Algo que não é apenas sobre fazer cocada, é sobre como você se coloca no que faz. Eu vi isso em sua atitude desde a primeira vez que falei com você." Clara sente uma onda de alívio e uma estranha sensação de orgulho, mas ainda assim, seu estômago continua apertado. Ela ainda não sabe o que ele está realmente querendo dizer. O que ele quer de verdade? Por isso, continua seu Adhemar, pausando para dar mais peso a cada palavra, "eu quero oferecer algo mais do que um simples pedido de cocada. Quero que você se torne minha sócia." O mundo parece parar por um segundo. Clara pisca várias vezes, tentando entender o que está ouvindo. Sócia? Ela não consegue acreditar no que acabou de ouvir, mas ao mesmo tempo, um turbilhão de emoções invade seu peito. Excitação, medo, dúvida e uma boa dose de incredulidade. "Você está falando sério?" Ela finalmente consegue falar.
a voz tremendo de emoção. Sócia? Você quer que eu seja sócia em seu negócio? Seu Adhemar dá um sorriso enigmático, quase como se tivesse esperado essa pergunta. Ele se aproxima de Clara e coloca a mão sobre a caixa de cocadas, como se fosse um símbolo do que ele está oferecendo. Sim, Clara. Eu vejo em você a capacidade de expandir, de crescer muito além do que você imagina. Eu tenho experiência, tenho o mercado, mas você tem a essência. Juntos, podemos transformar esse negócio. Podemos fazer algo grande. Clara não sabe o que responder. As palavras dele parecem fazer sentido, mas ao mesmo tempo algo em seu íntimo questiona se ela está realmente pronta para dar esse passo. Ela nunca imaginou que seu destino fosse levá-la tão longe. Será que ela tem o que é necessário para ser uma empresária? E mais importante, será que pode confiar em seu Adhemar? Seu Adhemar percebe o silêncio e sorri com mais suavidade, agora tentando tranquilizá-la. Eu sei que isso é muito, Clara, e você não precisa decidir agora. Eu só quero que saiba que a porta está aberta. O futuro está nas suas mãos, se você quiser. Clara engole em seco, seu coração ainda acelerado. Ela olha para as cocadas, para as possibilidades, para o homem à sua frente. A oferta está ali, em cima da mesa. Não é mais apenas sobre fazer doces. É sobre mudar de vida. É sobre um novo caminho e talvez um novo começo. Ela respira fundo e finalmente responde, com os olhos brilhando de uma mistura de coragem e medo. Eu vou pensar sobre isso, seu Adhemar. Mas eu posso te garantir uma coisa. Qualquer que seja o meu caminho, eu não vou desistir de fazer o meu melhor. Seu Adhemar sorri com um olhar de aprovação. Ele levanta-se e estende a mão. Eu espero que você não desista. O melhor está apenas começando, Clara. Ela aperta a mão dele, sentindo o peso e a promessa daquela simples troca de gestos. Naquele momento, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Clara volta para sua pequena cozinha, o coração ainda batendo forte após a conversa com seu Adhemar. Sua cabeça está cheia de perguntas e incertezas. Como poderia ela, uma simples cozinheira de cocadas, ser sócia de alguém tão experiente como ele? O que ela teria a oferecer além de seu trabalho e paixão pela cozinha? Será que ela seria capaz de acompanhar o ritmo do negócio? Ou estaria apenas sonhando demais? Ela tenta se distrair organizando as receitas e ajeitando os ingredientes sobre a bancada. Mas sua mente teima em retornar à proposta de seu Adhemar. Sócia de um grande negócio. Aquela ideia parece surreal, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela diz que essa é a chance da vida dela. A chance de sair da cozinha apertada de sua casa e se tornar alguém com mais impacto, alguém com poder de decisão. Enquanto Clara tenta organizar seus pensamentos, a porta da cozinha se abre, lentamente. Ela olha para cima e vê sua mãe, Dona Mariana, entrando. A mulher idosa tem um olhar preocupado, mas também cheio de amor. Ela se aproxima de Clara com um sorriso suave, mas Clara sabe que a mãe sempre percebe quando algo está errado. Filha, o que aconteceu? Você está com esse olhar distante, está tudo bem? Dona Mariana pergunta com a voz doce, mas séria. Clara hesita. Não sabia como contar a ela sobre a proposta de seu Adhemar. Ela sabe que sua mãe nunca gostou de arriscar e sempre preferiu a segurança da rotina. Mas, por outro lado, Dona Mariana sempre foi a primeira a apoiar Clara nos momentos de dúvida. Então, talvez fosse hora de compartilhar a verdade. Eu recebi uma proposta, mãe. Clara começa, tentando controlar a voz que está mais trêmula do que ela gostaria. Seu Adhemar quer me tornar sócia no negócio dele. Ele disse que vê potencial em mim, em minha maneira de fazer as cocadas e acha que podemos expandir juntos. Dona Mariana fica em silêncio por alguns segundos, observando a filha com atenção. Ela percebe a mistura de ansiedade e excitação no rosto de Clara. Então, com um suspiro profundo, Dona Mariana senta-se ao lado de Clara na bancada. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Ela diz com um tom suave, mas cheio de sabedoria. Você sempre teve um brilho, minha filha, mas também sabe o quanto o mundo dos negócios pode ser difícil e cruel. Não é só sobre fazer o que amamos,
É também sobre lidar com as pedras no caminho. Clara olha para sua mãe buscando conforto, mas também querendo uma opinião sincera. Eu sei, mãe, mas e se for minha chance? E se eu deixar passar? Eu posso me arrepender para sempre. Dona Mariana coloca a mão sobre a de Clara, sentindo a tensão em sua filha. Não tenha medo de arriscar, filha, mas também não deixe o medo te consumir. Avalie com sabedoria. Esteja preparada para o trabalho duro que vem com a decisão. Só você pode saber o que é certo para o seu futuro. Clara respira fundo, pensando nas palavras de sua mãe. Ela sabe que a vida nunca foi fácil e que talvez nunca tivesse outra oportunidade como essa. Mas também sabe que precisa tomar uma decisão que ressoe com o seu coração, não apenas com a sua mente. Eu vou pensar mais sobre isso, mãe. Clara diz, com uma determinação nova em sua voz. Mas se eu decidir seguir esse caminho, eu prometo que vou fazer o melhor para nós duas. Dona Mariana sorri, um sorriso que mistura orgulho e apreensão. Eu sei que você vai, minha filha, e qualquer que seja o caminho que você escolher, eu estarei ao seu lado. Clara dá um leve sorriso, sentindo-se mais forte agora. A conversa com sua mãe não tirou todas as suas dúvidas, mas lhe deu a clareza de que, independentemente do que acontecesse, ela não estaria sozinha. Seu próximo passo seria dado com coragem e com a certeza de que, de alguma forma, tudo ia dar certo. Clara acorda cedo, o dia já despontando com suas primeiras luzes. A brisa fresca entra pela janela aberta e o som dos pássaros a faz sentir que algo está no ar. Ela se levanta devagar, ainda absorvendo a conversa com sua mãe na noite anterior. Sua mente não para de girar, refletindo sobre tudo o que seu Adhemar disse e sobre o apoio e as preocupações de sua mãe. É como se o futuro estivesse, de alguma forma, se dividindo diante dela, com dois caminhos a seguir e ambos com promessas e desafios. Ela se dirige à cozinha, onde as panelas e utensílios já a esperam. Clara respira fundo e começa a preparar a receita de cocada de leite, a que ela mais gosta de fazer. Enquanto mexe os ingredientes, seu pensamento se volta para o que realmente quer. Ela ama o que faz, mas sente que está na hora de dar o próximo passo. O tempo passa rápido enquanto Clara trabalha. Ela é hábil e sabe exatamente o que está fazendo, mas há um vazio no fundo do seu peito, algo que não se encaixa. Será que, ao se tornar sócia de seu Adhemar, ela estará sacrificando o que sempre amou pela pressão de ter sucesso? Será que ela realmente estava pronta para as responsabilidades que viriam junto a esse novo papel? Com um suspiro, Clara para por um momento, apoiando-se na bancada. Ela pensa na vida simples que levava até agora, longe da correria do mundo dos negócios. Tudo era mais tranquilo, e a segurança da rotina a confortava. Mas, por outro lado, sempre que pensava nas palavras de seu Adhemar, sentia uma chama de ambição crescer dentro de si. Ela decide que não pode deixar a indecisão continuar controlando sua vida. Clara precisa de respostas, precisa entender se esse novo caminho será realmente seu destino ou se ela está apenas se deixando levar pela empolgação do momento. O dia avança e Clara toma uma decisão. Ela irá conversar com seu Adhemar mais uma vez. Desta vez com a mente mais clara, mais focada, quer entender melhor o que significa essa parceria, o que ele espera dela e, principalmente, o que ela quer realmente alcançar com isso. No meio da tarde, ela se prepara para sair. Antes de ir, Clara dá uma última olhada na casa, sentindo a conexão com seu lar, com a simplicidade e o conforto de tudo o que sempre foi seu. Agora ou nunca, ela pensa. Ela chega ao pequeno escritório de seu Adhemar, um local simples, mas com uma atmosfera de poder discreto. Ao entrar, é recebida, com um sorriso acolhedor, mas também uma expressão séria. Ele já sabia que Clara viria. Ela não era mais a mesma jovem que entrou ali semanas atrás, cheia de dúvidas. Ela agora parecia mais determinada. Clara, que bom vê-la. Sei que está pensando muito sobre nossa conversa e fico feliz que tenha decidido voltar para discutir mais. Vamos falar de negócios, sem pressa, sem receios. O que você acha dessa parceria? Clara respira fundo, olha nos olhos de seu Adhemar e com firmeza responde:
Eu quero entender melhor o que significa ser sócia no seu negócio, o que você espera de mim e, principalmente, o que eu vou ter que mudar na minha vida para que isso dê certo. Eu não vou entrar em algo que não sei como manejar e quero que me mostre o que eu realmente vou enfrentar. Só assim eu poderei decidir se esse é o caminho para mim. Seu Adhemar a observa atentamente. Ele sabia que Clara não era uma pessoa de tomar decisões sem entender completamente as implicações. Ele sorri, reconhecendo a maturidade da jovem, e se prepara para uma conversa mais profunda. Clara e seu Adhemar sentam-se frente a frente, com uma mesa simples entre eles. A conversa começa tranquila, mas a tensão entre as palavras de ambos cresce à medida que o assunto se aprofunda. Clara ainda sente um leve receio do que está por vir, mas sua curiosidade e determinação a mantém firme. Você sabe que este é um grande passo, Clara. Seu Adhemar começa com um tom que mistura seriedade e cautela. Não se trata apenas de um investimento financeiro, mas de algo que envolve comprometimento total. Esse negócio não é apenas uma simples confeitaria. Ele pode ser um reflexo do que você quer construir para o futuro. Então me diga, o que realmente te motiva a estar aqui hoje? Clara hesita por um momento. Ela olha para suas mãos que ainda seguram a xícara de chá e sente o peso da pergunta. O que realmente a motiva? O que a faz querer dar esse salto? Eu sempre amei cozinhar. Ela começa, a voz firme, mas com um toque de nostalgia. Desde pequena. Era minha forma de expressar carinho, de me conectar com os outros. A cozinha sempre foi um lugar de conforto para mim, onde eu me sentia segura. Mas o mundo está mudando, e eu sinto que, se continuar apenas com o que eu faço hoje, vou me perder nesse fluxo. Quero mais, mas ao mesmo tempo não quero perder o que realmente me faz feliz. Seu Adhemar observa atentamente, ouvindo cada palavra com atenção. Ele sabe que Clara está em um momento decisivo e precisa ser cuidadoso para não pressioná-la. Entendo, ele responde com um sorriso suave. A cozinha é o seu mundo, eu vejo isso. Mas ser sócia de algo maior também exige um ajuste. O que você está buscando é equilíbrio. Talvez não seja fácil, mas a pergunta que fica é: você está pronta para abrir mão de um pouco do que é familiar para abraçar o novo? Clara reflete por um momento, olhando para o próprio reflexo na janela ao lado. O sol da tarde entra timidamente pelo vidro, iluminando seu rosto pensativo. Ela sempre teve medo de deixar o conforto do conhecido para trás, mas a visão de algo maior, o desejo de construir algo com suas próprias mãos, a chama da ambição, tudo isso agora parecia mais forte do que o receio de mudar. Eu não sei se estou pronta, mas estou disposta a tentar, Clara diz com mais confiança. Eu preciso entender o que isso realmente significa, mas quero muito ver até onde posso ir. Não vou saber se não tentar. Seu Adhemar sorri, satisfeito, com a resposta de Clara. Isso é tudo o que eu precisava ouvir. A jornada nunca será fácil, mas se você tem coragem para dar o primeiro passo, o resto vem com o tempo. O que você sente agora, essa dúvida, é natural. O que você não pode esquecer é que em qualquer decisão de vida, o medo nunca vai embora por completo. Ele é um sinal de que você está crescendo. Clara respira fundo, a sensação de alívio e incerteza simultaneamente se misturando dentro dela. Ela sabia que esse momento seria o ponto de virada em sua vida, mas ao mesmo tempo havia algo de emocionante e desafiador na ideia de dar esse passo. Ela olhou para seu Adhemar e com um sorriso disse: "Vamos fazer isso." Clara agora se encontra em um ambiente completamente diferente, diante de uma grande sala de conferências, onde a equipe de investidores, líderes de mercado e outros sócios de potencial estão reunidos. O peso da decisão parece ter aumentado, mas Clara mantém sua postura firme. Ela se lembra das palavras de seu Adhemar. O medo nunca vai embora. Ele é apenas uma parte do processo. O momento de apresentar seu projeto chegou. Ela sabia que este era o ponto em que o destino dela seria selado. Ela poderia ser apenas mais uma pessoa tentando, ou alguém que realmente faria a diferença. Seu coração bate forte, mas sua mente está em sintonia. A sala está silenciosa, as pessoas esperando. Clara começa a se levantar da cadeira,
levando consigo um documento impresso com todos os detalhes sobre seu negócio, mas também com uma grande dose de expectativa sobre o que aconteceria a seguir. Boa tarde a todos, ela diz, sua voz um pouco mais firme do que ela imaginou ser possível. Meu nome é Clara e estou aqui para apresentar um projeto que, para mim, não é apenas uma ideia de negócio. É o reflexo de algo mais profundo. É uma visão. É um sonho que se materializa. Ela olha para os rostos ao redor da mesa, tentando absorver a ansiedade que surge em seu peito, mas se mantendo focada no que realmente importa. A cozinha, o sabor, a conexão com o público, a paixão que ela sempre sentiu, agora transparecendo em cada palavra que sai de sua boca. Eu cresci aprendendo que a comida é muito mais do que apenas uma refeição. Ela é uma forma de comunicação, uma linguagem universal que nos une. Clara continua, sua voz agora se tornando mais confortável à medida que se conecta com o que estava prestes a dizer. O projeto que trago para vocês não é apenas um espaço físico. É um lugar onde as pessoas poderão sentir o sabor da nossa história, da nossa cultura e, acima de tudo, do nosso amor pela comida. Ela faz uma pausa, observando as reações das pessoas na sala. Alguns estão mais atentos, outros mais distantes. Mas ela sente que a ideia está começando a se firmar, a se enraizar. Algo que ela acredita ser possível, algo que ela está disposta a construir. Eu quero criar um espaço onde cada prato tenha uma história, cada sabor evoque um sentimento. E mais do que isso, eu quero que cada pessoa que experimente a comida se sinta parte de algo maior. Ela prossegue com confiança. Mas sei que para isso acontecer, não podemos apenas ter boa comida. Precisamos de um ambiente que seja acolhedor, acessível, que transforme cada refeição em uma experiência inesquecível. Clara coloca o papel no centro da mesa, revelando os dados e as projeções do negócio, mas também ao lado deles o propósito que ela carregava dentro de si. Ela não estava ali apenas para falar sobre números, mas sobre o que sua visão representava, sobre um espaço onde as pessoas poderiam se reconectar com o simples prazer de uma boa refeição, feita com coração e dedicação. O silêncio na sala persiste por um momento que parece uma eternidade. Finalmente, um dos investidores quebra a atenção, olhando diretamente para Clara. Você sabe que não será fácil, não é? Ele pergunta com um olhar curioso. Transformar tudo o que você está dizendo em uma realidade é um desafio. Clara responde com um sorriso sereno. Eu sei, mas é justamente o desafio que me move. Eu não sou alguém que vai desistir diante das dificuldades. Eu quero criar algo que no final seja maior do que qualquer obstáculo que possa surgir. As palavras de Clara, simples mas poderosas, deixam uma marca no ar. Ela sabia que esse não seria um caminho fácil, mas a determinação em seus olhos era clara. Ela não estava ali para apenas participar. Ela estava ali para vencer. Enquanto o silêncio paira na sala, o olhar atento do investidor que questionou, Clara permanece fixo nela. Ele não parecia cético, mas estava claramente analisando cada palavra, cada gesto dela. Por um momento, Clara sente o peso daquelas expectativas, mas sua confiança cresce. Ela não estava apenas vendendo uma ideia, estava vendendo sua própria crença, sua visão. Eu acredito no seu potencial, Clara, diz o investidor, quebrando o silêncio e fazendo todos na sala se moverem ligeiramente. Mas você sabe o que vem com esse tipo de decisão, certo? Há riscos e as margens podem ser pequenas. A concorrência é feroz e os recursos não são infinitos. O que vai nos fazer investir em você e em seu projeto é sua capacidade de se adaptar, de enxergar além do óbvio. Clara sentiu o peso daquelas palavras, mas não vacilou. Ela já havia se preparado para esse momento, sabia que a maior parte do sucesso de um negócio estava em sua flexibilidade, em sua visão de futuro. Ela havia planejado isso, tinha respostas para as perguntas difíceis e estava mais do que pronta para apresentar sua visão. Eu entendo completamente, Clara começa, mantendo a calma, mas com uma confiança inabalável em sua voz. E é por isso que acredito que o que eu trago não é apenas mais um restaurante, mas uma plataforma para transformar a experiência gastronômica.
Eu sei que é fácil olhar para o mercado e achar que já existe de tudo, mas o que eu trago não está apenas no prato, está na conexão com as pessoas, na forma como elas se sentem ao estar aqui. E isso, senhores, não tem preço. Ela respira fundo, dando um passo à frente como se quisesse que suas palavras entrassem de vez nas mentes de todos à sua frente. Eu sei que o mercado pode ser impiedoso e que nada será fácil, mas a beleza desse projeto está justamente em seu diferencial. As pessoas estão buscando algo mais, algo que não seja apenas comida, mas uma verdadeira experiência, e eu posso oferecer isso. Eu me preparei para cada cenário possível, desde a alta demanda até as dificuldades que um novo negócio sempre enfrenta. O investidor a observa atentamente, e os outros membros da sala trocam olhares rápidos, como se estivesse em jogo uma decisão que não podia ser tomada às pressas. Eu sou realista sobre os desafios, Clara continua. Mas o que vejo é que os maiores desafios também trazem as maiores recompensas. Eu não estou aqui para seguir o caminho fácil. Estou aqui para construir algo que dure. Ela espera que suas palavras ecoem, e por um momento, tudo parece estar em suspensão. Será que suas palavras foram suficientemente fortes? Será que ela conseguiu capturar a essência do que estava tentando dizer? A sala ainda está silenciosa, mas algo mudou no ar. Clara sentiu que não era mais apenas uma apresentação. Era um teste. Ela havia colocado sua alma ali e agora tudo o que podia fazer era aguardar a reação. Ela se preparou para a resposta, qualquer que fosse ela. O silêncio na sala permanece por um momento que parece eterno. Clara sente o peso da tensão, como se o tempo tivesse parado. Seus olhos se voltam para o investidor principal, o homem que havia feito a última pergunta. Ele se recosta em sua cadeira, olhando para ela com uma expressão difícil de ler. Você falou de desafios, ele diz finalmente, a voz profunda, como se estivesse ponderando suas palavras. E eu concordo. Todo grande projeto exige sacrifícios. Mas me pergunto, Clara, você está disposta a fazer esses sacrifícios? Porque, no fundo, o que você propõe não é só sobre inovar na gastronomia. É sobre mudar a forma como as pessoas vivem o cotidiano delas. Isso requer mais do que apenas uma boa ideia. Isso exige uma transformação pessoal, uma dedicação sem fim. Clara sente uma onda de ansiedade, mas ao mesmo tempo uma certeza crescente dentro dela. Sabia que estava no ponto certo. Tinha estudado o mercado, testado o conceito, estava apaixonada por seu projeto de uma forma que não poderia ser explicada, apenas por números ou dados. Isso era mais do que uma proposta de negócio, era uma missão pessoal. Sim, ela responde firme. Estou ciente do que será necessário e estou pronta para isso. Não se trata apenas de abrir um restaurante, se trata de mudar a forma como as pessoas se relacionam com a comida, com o ambiente ao redor delas. Eu já vivi o suficiente para saber que se você não estiver disposto a dar tudo de si, o que você está tentando construir não terá força suficiente para crescer. Estou disposta a enfrentar qualquer dificuldade, a aprender com os erros, a me reinventar conforme necessário. Ela faz uma pausa, observando os rostos ao redor da mesa. Todos parecem em reflexão, como se suas palavras tivessem tocado algo dentro deles. Clara sente uma onda de confiança, mas não pode se dar ao luxo de relaxar. Isso ainda não estava decidido. O que mais me impressiona, diz o investidor principal, ainda com aquela postura tranquila, é a sua visão, Clara. Você não está aqui vendendo apenas um produto, você está vendendo um estilo de vida. E isso é raro de ver. Eu vejo potencial, aqui muito potencial. Clara sente o coração bater mais forte. Finalmente alguma validação. Mas ela sabia que ainda não estava tudo resolvido. A sala permanece em silêncio por mais alguns segundos que parecem intermináveis. Então ele sorri. Não um sorriso simples, mas um sorriso genuíno, como se realmente estivesse começando a enxergar o valor em seu projeto. Você tem algo que muitos não têm, ele diz com um tom mais leve agora. E isso é o que nos faz acreditar que você tem o que é preciso para fazer isso acontecer. Clara respira fundo, aliviada, mas sabendo que o caminho à frente ainda era árduo. Ela havia dado tudo de si, e agora só dependia de sua capacidade de liderar,
de manter sua visão intacta enquanto navegava pelas dificuldades que estavam por vir. Clara sai da sala de reuniões com um leve sorriso no rosto, mas com o coração ainda acelerado. Ela sabia que essa era apenas a primeira vitória. O projeto estava prestes a se tornar realidade, mas o que viria a seguir exigiria ainda mais dedicação e coragem. Ela caminha pelos corredores do prédio, sentindo os olhares dos funcionários. Ao redor, todos imersos em seus próprios mundos. Mas, para Clara, aquele momento significava mais do que apenas a validação de um sonho. Era o ponto de partida para algo maior, uma jornada que exigiria cada grama de sua energia e confiança. Ao sair do edifício, o sol brilha forte no céu. Clara respira profundamente o ar fresco, sentindo o peso das últimas horas começando a se dissipar. A cidade ao seu redor continua frenética, mas ela está diferente agora, mais segura de sua missão, mais certa do caminho que escolheu. Havia feito mais do que simplesmente apresentar um projeto. Ela havia mostrado sua visão do futuro e agora ela sabia que estava pronta para levá-lo adiante. Ela pega seu celular, olha para a tela e sorri. Uma mensagem da sua equipe aparece. Estamos com você, Clara. Vamos conquistar o mundo. Ela respira fundo, já pensando nas próximas etapas, nos desafios à frente, nas decisões difíceis que ela teria que tomar. Mas pela primeira vez, Clara sente que nada pode realmente impedi-la. Ela tem uma visão, e isso é mais forte do que qualquer obstáculo. O que ela começou com uma ideia agora era uma missão, e ela estava preparada para isso.